Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima sexta-feira da paixão para todos nós. Estou excepcionalmente nessa sexta-feira gravando esse vídeo para dar sequência a um assunto que eu comecei no dia de ontem, que é falar um pouco sobre igreja local, a comunhão do chamado corpo de Cristo ou família de Cristo. Ontem nós iniciamos falando exatamente que a igreja, a comunhão do corpo de Cristo, essa união, ela não é algo criado pela mão do homem, mas é criado pelo próprio sacrifício de Cristo. Então nós temos o seguinte: a comunhão do corpo de Cristo, da igreja, é uma obra feita pelo próprio Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia chama a igreja local, de corpo de Cristo, chama de família de Cristo, edifício, do Senhor, dentre outras discriminações desse tipo, dentre outras descrições como essa que eu acabei de falar. Além disso, nós falamos que Paulo se refere à igreja, como corpo de irmãos reunidos em algum lugar. Então, o que Paulo se refere, por exemplo, quando ele fala aos crentes, aos irmãos que estão na igreja em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, ou a igreja de Deus na Galácia, ou seja, aquela reunião de crentes que era invisível se manifestava em uma reunião visível, E aí um grande exemplo aqui que o autor do artigo vai dar, que para mim é fantástico. Olha só para você ver, nós somos justificados e nós somos santificados pela obra de Cristo. Isso é algo subjetivo, nós aprendemos isso nas Escrituras, nós não vemos isso efetivamente, é algo invisível. A justiça de Deus imputada a mim e a você é algo invisível. Porém, essa justiça imputada se manifesta na minha vida através da conversão, ou seja, algo que é invisível se manifesta em algo visível através da obra do Espírito Santo. E o autor escreve aqui algo muito legal. Ele fala assim: comprometer-se com a igreja local é o resultado de comprometer-se com Cristo. Por quê? Da mesma forma que Cristo imputa a mim a sua justiça, e isso se manifesta em uma conversão visível, irmãos, as pessoas precisam ver que eu sou convertido, as pessoas precisam olhar e falar: ali há um convertido. Da mesma forma, as pessoas precisam olhar para mim e falar: esse convertido faz parte da igreja invisível. Por quê? Porque ele está na igreja visível. E o texto mais interessante disso é o texto que está no capítulo 10 de Hebreus, são 4 versículos que diz assim, olha só: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestação, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia é a volta de Jesus. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O que ele está querendo dizer? Se depois de ter sido santificado eu vivo deliberadamente no pecado, eu mostro que eu não estou realmente salvo como eu acho que estou. Mas qual é o exemplo que ele usa para poder fazer a introdução desse assunto? Ele fala da mesma forma: guardemos a confiança e não deixemos de congregar como alguns fazem. Por quê? Deixar de congregar é sinal de que, da mesma forma, continuar pecando é sinal de que você não está salvo. Deixar de congregar é sinal de que você não faz parte da chamada igreja invisível. Não se deixe enganar pelo conceito vago sobre a igreja universal, se você não está buscando essa vida em uma igreja local. Então, amados, era isso que eu queria dizer para vocês. Esse segundo vídeo que eu quero gravar sobre esse assunto, ainda vou gravar outros, talvez mais 2 ou 3. Eu acho importante a gente deixar bem estabelecido. Por quê? Porque nós estamos agora em um período onde há muito culto online, até ceia online. Amados, não existe igreja sem
congregação de irmãos, não existe igreja sem comunhão de irmãos. O texto de Hebreus vai falar isso. Não existe igreja universal se não houver igreja visível, não existe igreja invisível se não houver igreja visível, não existe igreja universal se não houver igreja local. As coisas estão interligadas. Alguns irmãos falam assim, a igreja não é o reino de Deus. É verdade, a igreja não é o reino de Deus, mas é parte do reino de Deus, é instrumento do reino de Deus. Talvez o maior instrumento que o reino de Deus tem para se manifestar é a igreja. Agora, qual é o problema nesses casos? É que as pessoas estão se enchendo de mestres conforme a sua vontade e não conforme as escrituras. Então, o que eu peço a você é que leia as escrituras sobre o assunto. Se você tem dúvida como deve ser a sua participação na igreja, se algum dia você tiver dúvida sobre a sua participação na igreja, leia a Bíblia, mas leia com sinceridade, principalmente o Novo Testamento, principalmente as cartas. Leia com sinceridade e você encontrará ali um grupo de irmãos reunidos em qualquer lugar, declarando a igreja local de Jesus Cristo, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar para vocês aí nesse nosso segundo vídeo. Que o Senhor nos abençoe e uma ótima sexta-feira para todos nós, tá bom?